Bom dia, bom dia, boa tarde e boa noite para você que vai me assistir. Quero te trazer uma informação que as pessoas hoje têm medo de falar a verdade para não ser perseguida. Eu quero te alertar sobre uma nova ordem mundial que está sendo implementada no mundo todo, principalmente com esse passaporte sanitário. Isso não é nada mais, nada menos do que controle da população. Esse passaporte sanitário da vacina é controle da população. Então, quando eu digo que a nova ordem mundial ela está implementada e os governantes do nosso mundo, dos nossos países, estão ligados pelo um propósito único para a manifestação do anti-Messias, quer dizer, a gente aprendeu dentro do sistema chamar de anticristo, mas a palavra Cristo é grega, isso aí é fato. Eu chamo Messias, que é uma palavra hebraica, e que eles fizeram tudo propositalmente, eles fizeram tudo calculadamente, eles fizeram isso para dar início a uma nova ordem mundial. Então essa guerra que estourou, recentemente da Rússia com a Ucrânia, isso foi premeditado, isso foi calculado pelos senhores do mundo. Isso nada mais, nada menos é para trazer para o mundo uma falsa paz e levantar um homem como governador do mundo. Mas só que esse homem que é levantado como governador do mundo, ele é o anti-Messias. Isso é um fato, que eu estou falando, que vai acontecer. Eu acredito nas escrituras, não sou evangélico, não sou católico, não sou ateu, não sou agnóstico e nem sou cético. Eu sou um pecador querendo se aproximar do Criador. Então, meu nobre, meu caro irmãos, o dinheiro vai sair de circulação, vai entrar no mundo um dinheiro digital. Então, eles vão chipar a população por intermédio desse passaporte sanitário, porque eles vão dar cabo para isso. Isso é regra de três. Eles criam o problema, divulgam o problema e depois trazem a solução para o problema. Isso é regra de três. Eles agem assim. Eles são os senhores do mundo. Eles são os iluminados, os donos dos bancos. São banqueiros, são as pessoas mais ricas na Terra. E eles dominam tudo. Então eles querem reduzir a população, que isso é umas profecias deles que está implantada lá nos Estados Unidos, nas pedras da guia da Geórgia. Pesquise sobre as pedras da guia da Geórgia. Não acredite nos meus discursos. Pesquise. Pesquise sobre os caixão da FEMA. Pesquise. Pesquise sobre a nova ordem mundial. Pesquise. Você está pensando que esse evangelho que está aí na terra pregado, esse evangelho é o evangelho da nova ordem mundial. É o evangelho dos falsos profetas, seja católico ou seja protestante. Esse povo aí não estão com a verdade. Por quê? Porque o Messias tinha um nome hebraico. Ele era hebreu. O nome dele não era chamado Jesus Cristo. Não, a Bíblia está cheia de contradição e de alienação, de erro. Então, é um assunto muito polêmico, mas que você tem que esmiuçar ele através do conhecimento. Pesquisar, se informar. Então, Jesus não salva ninguém. Jesus não é o Salvador. O Salvador ele tem nome, ele é Yahushua. O Eterno tem nome, é Yahu. Por que Yahu? Yahushua é a salvação de Yahu, quer dizer, o Criador salva. É por isso que eu digo que Yahushua é Yahu manifestado na carne.
né? Diz assim a carta de Shaul aos Coríntios, né? Iarro estava no Messias, reconciliando consigo o mundo. Segundo a carta aos Coríntios 5,19. Então, Iarro está no Messias, reconciliando consigo o mundo, quer dizer, a humanidade. Só que quando a Escritura nos ensina que Yahushua é o Eterno, o Criador, o Salvador, e nós devemos exercer e fundamentar nossa fé nele, quer dizer, nossa emuná, aí passa a ser rejeitado, a não concordar com o sistema deste mundo. Só que o sistema deste mundo está na mão do Ra-Satã, quer dizer, do Satanás, do maligno. Então as pessoas me rotulam hoje como endemoniado, como herege, como falso profeta, por falar estas coisas. Mas eu estou aqui para lhe alertar. Eu estou aqui que eles têm tudo projetado, até um falso arrebatamento eles já criaram, chamado Blue Brain. Eles já criaram tudo, está tudo programadozinho. A plataforma, o palco já está preparado para a manifestação do anti-messias no mundo. Isso é fato. Isso é verdade. Agora, cabe às pessoas querer sair desse sistema religioso, sair dessa condicionamento mental, dessa matrix religiosa, para deixar tudo para seguir o Salvador. Você tem que fazer isso, seguir o Salvador, porque o Salvador, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que saber disso, você tem que entender isso, que o Salvador disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansado e oprimido de quê? Cansado desse sistema maligno, religioso, e oprimido desse sistema religioso. Você, para seguir o Salvador, você não precisa de ir ao templo, você é o templo. Você não precisa de pastor, porque ele é o pastor. Então, quando se trata de umas boas renovas dessa, as pessoas dizem: não, irmão Marconi está doido. Agora, quem vai dar credibilidade a um cortador de cana feito eu, a um trabalhador de cerâmica, de tijolo feito eu, que nunca estudei, nunca fui à escola? Quem é que vai dar credibilidade? Talvez se eu tivesse um anel de formatura no dedo, ou uma patente eclesiástica, ou fosse um grande profissional, tivesse um bem financeiro, fosse relevado na mídia, talvez alguém me ouvia e dava crédito ao que eu estou falando. Mas essas palavras é palavra de uma pessoa simples, de uma pessoa que só tem um teto para sobreviver debaixo e que trabalha para sobreviver com um salário mínimo. E mesmo assim é muita burocracia e muita desonestidade que eu vejo com as pessoas pobres desta terra. Eu trato a igualdade de pessoa como todo ser humano é pecador, inclusive eu, né? Então, como Shaul disse na sua carta lá em Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória do Altíssimo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Altíssimo é a vida eterna por Yahushua, o Messias. Então, eu trato de vida eterna, eu trato de fé, que se chama emuná. A sua fé ela tem que ser uma fé fundamentada em toda palavra. É por isso que Shaul escreveu lá em Coríntios 3:11, que ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Yahushua, o Messias. Então, fora de Yahushua, você não tem vida eterna. Foi por isso que a carta de Atos diz que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, não existe outro nome. Os senhores do mundo arquitetaram tudo. Por isso eu atesto que Constantino é o pai do cristianismo, de
todo cristão, seja protestante, seja católico, Constantino é o pai deles na fé. Eles comemoram essa data de nascimento do Salvador, dia 25 de dezembro. Isso é a data de um nascimento de um deus pagão chamado Mitra. Eles praticam o mitraísmo, eles defendem o mitraísmo. Tudo que é ensinado no templo é ensinado para te enganar, para te alienar. Pesquise, se informe. Aí o herege sou eu, o endemoniado sou eu, porque eu falo essas coisas. O falso profeta sou eu. Já imaginou chegar um camarada dizendo que Jesus não é o nosso Salvador, dizendo que Deus não é o nosso Criador, que a palavra Deus ela é derivada de um ídolo, Zeus, né? A palavra Deus é isso. Então, dizendo que Jesus não salva ninguém. Aí o povo vai dizer falso profeta, esse cara é herege. Mas porque o povo não pesquisa. O povo foram alienado pela religião. O Brasil foi, né, fundado em 1500, mas em 1500 a religião católica já estava sendo implementada aqui no Brasil. E você vê que o Rio de Janeiro aqui tem um ídolo maior com braços abertos, chamado Cristo Redentor. Então, cada dia da semana tem um ídolo aqui para ser adorado, né? Então, a cidade, se ela não tiver um padroeiro como um ídolo, ela está debaixo de alguma outra maldição, né? Dedicada aos ídolos da Igreja Católica. Mas é assim mesmo. Alguém um dia vai dar ouvido a essas palavras simples e humildes. Com toda sinceridade, saia do sistema religioso, pesquise, se informe, entenda que a Bíblia foi feita por católico e para católico. Entenda que a Bíblia tem muita contradição. A Bíblia não é a inerrante palavra do Altíssimo, que ele diz a inerrante palavra de Deus. Não, a Bíblia é um livro manipulado, adulterado, cheio de contradição. Principalmente, né, as Assembleias de Deus, a qual aqui em Pernambuco se chama Campo do Recife, lançou nos seus estudos da escola dominical uma revista dizendo que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Eu discordo disso, que a Bíblia é um livro cheio de contradição, cheio de adulteração. Eu provo, quando eu debato os assuntos, os evangélicos ficam tudo mordendo as unhas. Aí vê que não consegue ter um debate fixo com entendimento na palavra, aí procura querer entrar na minha vida pessoal para me atingir como herege, mas eles não têm argumento, né? Quando eu provo as contradições da Bíblia, a adulteração da Bíblia, né? Quando eu provo, eles ficam assim, não, mas Marconi, você pegar uma Bíblia, né, de estudo de Almeida, você pegar ela, a Bíblia de Estudo de Almeida, abrir ela em Marcos, capítulo 16, e ver no rodapé da Bíblia, vai provar que o capítulo 16 acaba no versículo 8. O versículo 9 ao 20, os outros versículos, é adulteração. Aí as pessoas dizem que eu estou louco, dizem que eu estou doido, mas é assim mesmo, né? Eu fico triste. Que o Eterno te abençoe.